Olá, queridos amigos do blog do Espiritismo. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema que surgiu a partir do comentário de uma pessoa muito querida que disse o seguinte: quando nós encarnamos, recebemos uma carteira de trabalho. Então fizemos uma brincadeira a princípio e depois isso trouxe toda uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu colocaria assim, para a gente iniciar. Ao nascer, recebemos uma carteira de trabalho ou um passaporte para férias. E vamos tentar analisar isso de uma forma geral, como as pessoas percebem isso, o que influencia para um passaporte ou para uma carteira de trabalho, e até entender qual é o trabalho a ser feito, né? Então vamos lá. Primeiramente, fazendo uma reflexão, falando das pessoas comuns que estão no mundo, à nossa volta. Às vezes a gente quer tirar conclusões olhando aquelas pessoas que estão dentro do nosso ambiente, das casas espíritas, que têm familiaridade com certos temas, conceitos. Mas vamos pegar o indivíduo geral, o cidadão comum. Qual é a perspectiva geral, natural dessas pessoas quanto aos objetivos da vida? Qual é o conhecimento que eles têm, prévio, dos preceitos gerais e fundamento das leis divinas, tais como nos apresenta a doutrina? Aliás, é bom lembrar o seguinte: a doutrina apresenta mais uma vez. Isso já vem sendo trazido ao homem toda vez que uma civilização, alguns milênios atrás, lá os Vedas, e daí por diante até os nossos dias. Toda vez que uma civilização reuniu condições emocionais, intelectuais, para receber uma informação útil, Jesus enviou um missionário lá transmitindo as suas bases, né? E isso foi sendo feito antes dele, depois vem ele e faz o trabalho extraordinário. Outros o sucedem e a doutrina espírita vem e firma outra vez, né? Eu vos enviarei o Consolador que tudo resgatará, que corrigirá. Por quê? Porque ele sabia de antemão que suas informações, seus ensinamentos, suas vivências seriam distorcidas pela natureza humana ainda imperfeita. Então, uma pessoa tradicional, o que ela sabe da vida? Muitos desconhecem ou até rejeitam a existência de Deus, do Espírito, dos Espíritos como um todo. Desconhecem a sua natureza, a sua necessidade de progredir continuamente. Entendendo que esse progresso, né, como nos dizem as bem-aventuranças, é a que coloca o homem em várias das suas fases evolutivas, os aflitos, somos nós, vivendo no mundo de provas e expiações, os mansos e pacíficos, que serão os habitantes da terra, mundo regenerado, e os puros de coração, humildes, que verão a Deus, já estão num outro estágio. Para a gente atingir isso, a doutrina, com muita clareza, né, nos explica, né, que só as múltiplas vivências e encarnações permitirão que nós possamos, pouco a pouco, com esforço, com o uso do livre-arbítrio, da compreensão, possamos ir nos livrando dessas capas que temos sobre nós, sob a forma de imperfeições morais, própria inteligência ainda pouco limitada, sentidos pouco desenvolvidos, né? A lei de causa e efeito, seu funcionamento. As pessoas já ignoram isso tudo. Então, é natural que para elas, né, e vamos ver isso também em outro aspecto, né, porque o que acontece com a maioria das pessoas, desde que nasce uma criança? Como uma criança, ou como nós, de uma forma geral, somos orientados, né? Primeiramente, precisamos ver se tem alguém que oriente, se existe um pai, uma mãe, ou os pais,
uma família ou alguém responsável que oriente, porque tem muita gente que está jogado pela vida e não tem nenhuma orientação. Mas vamos dizer que exista isso. Então, o que acontece conosco? Somos estimulados a talvez estudar, tem gente até que nem dá valor ao estudo, ter algum tipo de profissão, trabalho, emprego e sempre com o uso do menor esforço possível ganhar o máximo dinheiro possível, né? Então, a gente gosta de todas essas coisas, ó, as pessoas em geral gostam disso, e dizem o seguinte, que quando você chegar nesse conjunto, você pode ou não constituir uma família, adquirir bens materiais, viver com muito conforto, se divertir bastante e uma vida cheia de facilidades. Então, nesse caso, o objetivo da vida, da existência, é ter sucesso, tranquilidade, saúde, facilidade, alegria, diversão, isenta de problemas e de dificuldades. Curtir muito, aproveitar o máximo, e tem gente que ainda diz assim, porque a vida é uma só. Então, essa é a perspectiva, o propósito da vida. Bom, se esse é o propósito da vida, com certeza o mais apropriado é o passaporte para a diversão. Não é? Porque tudo que nós queremos é esse belo documento para as facilidades, as alegrias e prazeres das sensações que a vida mundana oferece. É assim que funciona, com a grande maioria das pessoas. A própria Europa, onde foi o berço da doutrina espírita, se tornou completamente materialista. Ela vive assim. Obviamente tem exceções, mas de uma forma geral, um local onde havia uma cultura tão evoluída, tanto o berço de tantas civilizações, ela hoje vive, que as pessoas querem passear, andar de trem para lá e para cá, de um país para outro, bastante diversão. Ninguém está preocupado com vida espiritual, qualquer coisa. Então, nesse caso, vive-se, né, sem qualquer percepção de que somos seres espirituais. Quando se fala até de espírito, a pessoa fala, eu tenho espírito, ela olha para cima assim, meio esquisita, meio estranha, né? Como se o espírito estivesse lá, né? E, no fundo, dentro de uma visão absolutamente equivocada, a pessoa não se percebe um espírito imortal, né? Com, às vezes, milênios, passando por infinitas experiências e existências, e que no momento ocupa um corpo físico para vivenciar certas experiências. Então, nesse caso, a vida, né, o importante é desfrutar do que a vida material pode oferecer na busca das sensações, é isso que a gente está vendo aí. E, obviamente, todos os problemas se resolvem no cemitério. Com certeza, isso, se fosse verdade, seria um doce, né, engano. Mas, como nós sabemos, né, que somos herdeiros de nós mesmos, que todas as nossas produções positivas se agregam a nós como aquele tesouro que Jesus se referiu, mas também os nossos equívocos, as nossas faltas, enganos, os crimes também se agregam a nós, muitas vezes maculando o perispírito, nosso corpo espiritual, né? Pelas nossas faltas físicas, né? Vícios, que às vezes degradam o corpo, a saúde, mas também os vícios morais, que também maculam o perispírito. E aí, aquele doce engano que as coisas se resolveriam no túmulo, estão registradas no perispírito e precisarão de reajuste, reequilíbrio, obviamente, na próxima ou nas próximas encarnações, quando oportuno. Essas máculas, né, gravadas em nós, através de uma vida, às vezes, equivocada, vão depois retornar. As religiões tradicionais não têm ajudado, em geral, e
carecem de certas virtudes, principalmente por omitir a verdade de seus crentes, quando se apresentam como a porta de salvação, a tábua de salvação, a salvação, e obviamente fazem isso não porque não sabem, muitos sabem da verdade, mas por interesses menores, equivocados, poderíamos dizer até mesquinhos, né? Se propõem a serem intermediários entre eu, você que me ouve, as pessoas em geral, e Deus, onde, com certeza, nenhum de nós necessita dessa interferência. Daí a necessidade de termos senso de religiosidade que nos conecta ao nosso Criador, sem a interferência de ninguém. Porque evolução, salvação é fruto específico, próprio, de esforço de cada um individualmente. Ninguém pode me salvar, ninguém pode salvar outra pessoa. Nós podemos auxiliar, informar, ajudar, mas salvação, no sentido espiritual, se dá pela transformação da pessoa, pela realização da sua reforma íntima, obviamente. Então, vamos recapitular alguns conceitos básicos da doutrina trazidos por Kardec, mostrando que é mais apropriado, quando nós iniciamos a nossa encarnação, que a gente imagine que vai ter uma carteira de trabalho, o trabalho de reconstruir-se. Obviamente, como a vida material tem oportunidade, nós não estamos impedidos de ter um passaportezinho para, de vez em quando, um pouco de alegria, de cultura, de turismo, intercâmbio. Não estamos dizendo que isso não é bom ou que isso não deva ser praticado, apenas que a vida, prioritariamente, tem uma razão. E vamos ver, né? Entender um pouco a respeito disso dentro da doutrina. Kardec, com muita propriedade, pergunta aos espíritos superiores, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação. E as palavras que estão aqui são muito interessantes. Eu acho que as pessoas não leem, talvez, tudo. Então vamos lá. Diz assim, Deus, resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha aqui. Então, a encarnação é o meio, né, onde são criados os cenários que permitem que a gente processe as coisas e pouco a pouco melhore, aprenda, modifique, transforme, livre-se daquilo que é inútil, daquilo que é nocivo. E diz assim, para uns é expiação, óbvio, porque nós não estamos começando a nossa jornada agora, e se trazemos débitos, né, desajustes, desarmonias, que deixamos lá atrás em encarnações passadas, dentro das nossas possibilidades de cada existência, recebemos uma cota, né? Quando temos, digamos, os compromissos através da expiação. Depois, Kardec, os espíritos também dizem que para outros é missão, porque alguns nascem aqui até com missões complicadas, dolorosas, difíceis, mas que uma vez realizadas com sucesso, permitem aos espíritos evoluir. A gente tem isso na literatura, várias vezes em André Luiz a gente vê que certos espíritos que já estão no mundo espiritual em posições muito interessantes, mas eles estão ali parados, estacionados, e às vezes eles têm entes queridos que estão em outros níveis vibratórios, ambientes outros superiores, e eles não têm acesso. Aí eles aceitam missões de encarnar, às vezes, missões complicadas, complexas, difíceis, mas eles vêm determinados, com todo um preparo, com toda uma ajuda, e realizam a missão com sucesso. E, obviamente, aquilo permite ao espírito galgar certos níveis
e realizar seus desejos de encontrar amores, amigos e mesmo individualmente progredir. E aí os espíritos complementam assim: mas para alcançarem essa perfeição, né, precisam passar por todas as dificuldades, vicissitudes da existência corporal. Isso também muitas vezes é tido como uma expiação. E diz uma outra coisa que as pessoas acham que eu nunca vejo as pessoas comentarem. O complemento da resposta diz assim, no que diz respeito à necessidade da encarnação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aqui a gente precisa refletir. Quer dizer o seguinte: quando Deus cria cada espírito, ele tem para cada espírito um objetivo, uma missão, que obviamente ela será concedida, transferida, quando o espírito alcançar, digamos, um estado evolutivo que o permita realizar aquilo. Mas aqui mostra que cada ser, às vezes nós olhamos para as pessoas, algumas, em situação difícil, olhamos para as pessoas com desprezo, com menosprezo. Às vezes vemos uma pessoa caída na rua, alcoolizada. Aquilo ali é um filho precioso. Aquele ali é um filho precioso de Deus, que tem para ele grandes planos, como tem para você que está me ouvindo. E para mim também. Para todos nós. Então, a vida, ela tem um propósito, que é atingirmos um estado de pureza para finalmente colaborarmos com a criação divina. Os que sabem mais ajudam os que sabem menos. Ele faz uma série de comentários aqui, né? Mas ele diz: e assim, né, concorrendo o espírito para a obra geral, ele também se adianta. Muito bem. Como Kardec era uma pessoa bastante precisa, detalhista, para que não ficasse dúvida, um pouco adiante no Livro dos Espíritos, na questão 166, ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição, aquela perfeição relativa, a perfeição absoluta é divina, mas os espíritos podem alcançar uma perfeição relativa. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, tornar-se mais puro, tornar-se puro, né? Como vamos chegar a esse estado? Passando pela prova de uma nova existência. E ele aí divide, ele faz 3 subperguntas, né? Bastante interessantes. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Respondem os espíritos superiores: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Eu vou voltar a isso já já, tá? Então, a espiritualidade superior está dizendo o seguinte: não há outro meio senão em certos estágios evolutivos, como no nosso planeta e esse conjunto de espíritos que aqui está, não há uma outra opção que não seja a prova da vida corporal. E aí ele pergunta: a alma passa por muitas existências? Sim. E o espírito superior se inclui, ele diz assim: sim, todos contamos com muitas existências. Ou seja, eu também já tive, tenho e terei muitas existências. Embora sejam espíritos superiores, ainda não chegaram ao ponto da pureza necessária. Então, a encarnação, a reencarnação precisa se dar. E ele diz assim, no complemento: os que dizem o contrário
pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Ou seja, quantos negam a reencarnação por interesses muito, digamos, menores, pequenos, feios. Né? Porque quando uma pessoa se propõe a ser a salvação da outra, e nós sabemos que o que vai nos salvar é a nossa transformação e a nossa evolução que se dá pela encarnação, não pela interferência de ninguém. Bom, ele diz depois, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, como a gente vê na questão 166, seu conteúdo explica e responde principalmente aqueles que perguntam, mas por que a gente tem que encarnar? Por que a gente tem que reencarnar? Porque, claro, obviamente, só a vida material, física, corpórea, oferece as adequadas oportunidades onde são criados os cenários necessários a desenvolver e testar a nossa moralidade, que é um fator fundamental para a nossa evolução. Muitos dizem assim, a carne é fraca. No livro Céu e Inferno, isso é tratado com muita beleza e sabedoria, e lá está dito bem claramente o seguinte, não é verdade essa frase. A carne não é fraca, o espírito cede porque ele é fraco em virtude, porque ele é fraco em moralidade, ele ainda é inseguro e imperfeito. Por isso ele cede. Não tem nada a ver com a carne. Bom, a gente sabe que o processo evolutivo é composto principalmente de duas asas, a moralidade, o conhecimento, a inteligência. A gente observa numa infinidade de obras espíritas, podíamos citar muitas, vamos citar apenas duas. Nosso Lar, por exemplo, um livro lá da 1940 e pouco, 50, por aí, ou seja, metade do século passado, quando a gente está lendo lá e vendo as caminhadas de André Luiz lá dentro dos ministérios do Nosso Lar, dos departamentos, a gente vê lá redes de computadores, a gente vê transportes da maior qualidade, coisa que a gente ainda está longe de ter aqui. O que isso mostra? Digamos, reforçando a ideia da necessidade da encarnação. Conhecimento, tecnologia, nós podemos adquirir enquanto desencarnados. Porque, na verdade, nós sabemos que o mundo espiritual, a erraticidade lá, a tecnologia está bem acima do nosso tempo atual. A gente vê uma criança, às vezes uma pessoa idosa pega um computador, um telefone, tem maior dificuldade. Uma criança de 2, 3 anos pega aquilo. Por quê? Porque ele veio de lá. Lá aquilo já está muito mais evoluído. Então aquilo para ele é óbvio, é banal. Ele sabe como fazer porque já é uma coisa superada do lado de lá. Então a gente vê em nosso lar. Quando as redes de computadores chegaram no nosso mundo, final dos anos 80, 90, aquilo já estava lá 50 anos antes no nosso lar. Aliás, Memórias do Suicida, quem se der o trabalho de ler e pesquisar, foi um livro produzido pela médium Ivone do Amaral Pereira, né, com a coordenação de Leon Denis, por volta dos anos 20, 1920. Só foi autorizado a publicar para 1950, 50 e pouco, porque senão ia parecer coisa de ficção científica. Quando eles estão lá num departamento, por exemplo, examinando os perispíritos dos corpos daqueles que se suicidaram, como está o estado do perispírito, como ele deveria estar se não houvesse suicidado, tem modelos holográficos em 3D. Ele está falando de algo de 1920, ou seja, 100 anos atrás. Isso eu só estou dizendo a vocês para que vocês compreendam que
Tecnologia e informação nós até podemos adquirir no mundo espiritual, o que reforça o nosso desenvolvimento da inteligência, do conhecimento. Mas esse conhecimento, essa inteligência precisam ser testadas na prática para ver se isso se reflete no plano moral, que é o outro lado, é a outra asa que permite ao espírito evoluir. Então, fique claro a importância da necessidade da encarnação e do trabalho a ser realizado. Bom, obviamente, idealmente, seria maravilhoso se no nosso planeta, se no nosso ambiente, né, todas as crianças, jovens, recebessem orientação adequada desde pequenininhos, onde a família, a escola, a sociedade, o Estado, tá, percebessem e tratassem a cada um de nós com a visão correta. Qual é? Estamos diante de um espírito em estágio evolutivo ainda relativamente pequeno. E todo o processo da existência corpórea devia ser organizado, preparado, tá, para se criar nas várias fases da existência material meios, possibilidades para que o mais fielmente possível nós, como espíritos, cumpríssemos o nosso planejamento reencarnatório. Ou seja, meu pai me veria como um espírito e me trataria como um espírito, investindo na minha criação para que ao final da minha existência eu alcance uma situação de melhoria, de aperfeiçoamento, de evolução, compatível com aquilo que eu me propus junto aos benfeitores antes de encarnar. Ou seja, o cumprimento do planejamento reencarnatório, se possível com êxito e até algum avanço mais. Ou seja, a vida física deveria ser utilizada, entendida como um meio para a evolução espiritual. Nós ainda estamos muito longe de ter essa perspectiva. Eu acredito que todos vocês concordam com isso. Então, se isso não acontece, o que vamos fazer? Há muito tempo eu tenho me dedicado à questão da pesquisa, das questões da evangelização e da educação de crianças e de jovens. É uma experiência, com certeza, difícil, complexa, mas muito gratificante. Tenho recebido muitos estímulos de amigos, em especial, somos vinculados, desde o nosso início na Casa Espírita, a Eurípides Barçanufo, que tem um trabalho extraordinário sobre isso, desde sempre. Foi um educador enquanto encarnado, tendo utilizado os melhores processos pedagógicos, surpreendentes para a época, e ele hoje oferece a todo o mundo espírita e a quem mais possa se interessar um arsenal de informações para evangelizar e para educar espíritos. A proposta de Eurípides Barçanufo e sua equipe é um trabalho voltado ao espírito, dentro da perspectiva do mundo de regeneração. Um livro do início deste ano, de 2021 já, A Educação do Espírito na Era Nova, cujo prefácio, Dr. Bezerra de Menezes diz, abre aspas, um novo cenário de educação foi aberto por Eurípides Barçanufo a pedido de Jesus, fecha aspas. Então, eu convido a todos os companheiros espíritas
a conhecerem a obra que está sendo realizada lá em Sacramento, terra de Eurípides, aquele núcleo que permanece fiel, produzindo, inspirado pelo grande espírito Eurípides, e tem uma série de obras onde ele diz neste livro e em outros que nós precisamos parar com a catequese e sim tratar o espírito, entendendo as questões de como se comunicar, a modernidade da neurolinguística, de perceber o espírito, não é? Porque eu uma vez escutei, há muitos anos atrás, uma criança perguntar assim para uma outra pessoa: o que é pior, morrer ou ir à evangelização? Todo mundo achou graça. Eu também. Mas depois, refletindo, ela estava dando um claro sinal de que a evangelização, o processo, a metodologia, não lhe agradava, a ponto de achar que talvez a morte fosse preferível. Então, a gente não pode deixar isso passar em branco por uma razão simples, né? Como nós vamos preparar o mundo de regeneração? Não é através das crianças? Então, nós não podemos permitir que continue a evasão da criança, do jovem, da casa espírita, e só sobre as pessoas com cabelo igual ao meu. Instituições cheias de idosos, de velhos, com manias e achaques, e a gente abandona todo o processo da criança, não há renovação. Eu acho que nós não estamos colaborando. Então, a metodologia de Eurípides é difícil, é inovadora, demanda que a gente reinvente o processo de evangelização, mas, segundo Bezerra, é o que Jesus quer. Jesus perguntou assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Se ele está oferecendo, apresentando a metodologia, por que nós vamos insistir nos velhos métodos amorosos, mas que tiveram a sua fase e hoje não alcançam, não atraem, não encantam as crianças e os jovens, e elas rapidamente, quando tem alguma possibilidade de autonomia, não querem mais estar dentro das casas espíritas. Então a gente precisa refletir e aproveitar isso, né? A gente espera que essa metodologia e outras tão boas quanto sejam rapidamente implementadas para garantir a felicidade, né, o mais rápido possível dos seres no planeta regenerado. E nesta obra existe uma frase muito forte e interessante de Eurípides, que ele diz o seguinte: ele nos convida a sermos os trabalhadores da primeira hora do milênio. Ou seja, os trabalhadores da última hora, parabéns, mas nós já estamos na primeira hora do milênio. E a proposta é que a gente cuide da infância, da juventude, para de fato nós ajudarmos, como trabalhadores da primeira hora, a formar um novo mundo de fraternidade no nosso querido e bonito planeta Terra. Muito bem. Entretanto, acredito que muitos que estão me ouvindo já são adultos, outros até idosos, não é? Então a grande pergunta, nós falamos da evangelização, que está ali para as crianças, está ali para os jovens, mas e os adultos? Aqueles que já são crianças, as pessoas dizem que idosos e crianças, né, são iguais. Eu me refiro a essas crianças idosas. O que nós vamos fazer com o tempo que nos resta? Talvez Deus me dê 1 ano, 2, 5, 10, eu não sei quantos anos ele vai me oferecer, mas como eu vou aproveitar este tempo que me resta? Como você que está me ouvindo aí vai aproveitar o tempo que lhe resta? Né? Kardec diz assim: o Espiritismo não veio para granjear adeptos e fechá-los dentro de igrejas e de templos, mas sim para revelar ao ser humano sua natureza ampla e profunda
para que possa compreender a sua origem e o seu destino, facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. Então, o que nós vamos fazer a nosso próprio respeito? A resposta, mais uma vez, está no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Santo Agostinho nos brinda com muita sabedoria e amor. Pergunta Kardec aos Espíritos e nosso querido Agostinho responde: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta vem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é colocado como o grande instrumento de transformação. Porque normalmente o que nós fazemos é pesquisar, apontar, identificar e comentar os erros, falhas, deficiências alheias. Não investimos muito tempo nas nossas. Santo Agostinho desenvolve o tema, a resposta, a partir de subperguntas de Kardec dentro do mesmo tema. Ele pergunta: tudo bem, um velho sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que eu vou fazer isso? Pergunta Kardec. Como as pessoas vão fazer isso? E aí Santo Agostinho dá uma dica. Ele oferece uma saída muito fácil. Ele diz assim: olha só, vou dar um modelo. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu tinha feito durante aquele dia e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Poxa, é isso. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste, em tal ou qual circunstância, sobre o que fizestes. Fizestes alguma coisa que, feita por outro, censurarias. E aí ele vai. Então, o que ele está dizendo? Que, obviamente, se a gente se der ao trabalho de um modo honesto, tranquilo, e aqui eu digo para vocês, né, amigos? Normalmente, as pessoas se ocupam durante o dia por 1000 coisas e depois vai chegando cansaço, a pessoa vai deitar para tentar fazer isso. Não vai conseguir, né? Com a televisão ligada, o celular lá, WhatsApp, Facebook, rede social, isso não vai dar certo. A pessoa, isso não é perder tempo, isso é investir tempo no autoconhecimento. A pessoa tem que se recolher, sentar e pensar, como vou passar o filme do dia. Desde a hora que eu acordei até agora, o que eu fiz? Como é que foi? A primeira pessoa que eu encontrei, eu dei um sorriso para ela, eu dei um bom dia, tratei ela bem.
ou cheguei logo de cara feia, disse que estava mal-humorado, ou ignorei a pessoa, e a gente vai passando o filme do dia. E nós vamos observar, às vezes com alegria, que fizemos boas coisas. Fizemos coisas até que nos alegrem ou nos alegram profundamente. Agora, também, se essa análise for verdadeira, sincera, nós vamos perceber que muitas vezes falamos o que não devíamos, falamos no tom errado, no momento errado, fizemos coisas, às vezes feias, que até nos envergonhamos de ter feito. Então esse processo ele permite que o indivíduo, pouco a pouco, conheça as suas fortalezas, mas também identifique aquelas áreas, aqueles pontos que demandam melhorias imediatas, talvez aquelas que são a razão da presente existência. Por isso encarnamos para resolver aquilo. E o tempo passa, a gente faz 20, 30, 50, 70 anos e não realizamos exatamente isso, porque normalmente estamos preocupados em apontar os erros, as falhas alheias, sem nos preocupar ou entender qual o propósito da existência. Que, como nós estamos vendo, é um trabalho de autotransformação. No fundo, a grande pergunta para a criança, o grande ensinamento para a criança e para nós ainda, é o seguinte: quando indagado o que você quer ser quando crescer, todo mundo deveria dizer: eu quero ser bom, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Essa seria a resposta adequada, dando sentido à encarnação. Eu vou mover todos os meus esforços a cada dia para me transformar em alguém cada vez melhor. Bom, Santo Agostinho desenvolve o assunto, eu convido todos a lerem a questão 919, e ele fala coisas extraordinárias, eu não vou ler aqui para vocês. Kardec depois também faz comentários importantíssimos ali, mostrando, né, que muitas vezes a gente passa a vida, isso que eu acabei de dizer, em que a gente se acostuma a ser errado e acha que é normal. Mas quando a gente faz aquele exercício sério, a gente percebe que algumas coisas não estão bem e que deveríamos mudá-las. Obviamente, é um tema complicado, mas o sentido da vida é esse. O autoconhecimento vai nos ajudar a identificar talvez as 2 ou 3 grandes causas que justificaram a nossa vinda ao mundo físico e encarnado. Então eu deixo aqui o convite aos amigos para refletirem sobre a sua existência, sobre o seu dia a dia, sobre seus atos. E esse é o caminho para que a gente possa traçar um futuro mais feliz, mais harmônico para nós, para todos. Com certeza, repetindo, quando encarnamos, já chegamos com a carteirinha de trabalho. Passaporte é bom. Eu gosto de viajar. É útil, traz cultura, traz informação, mas porque todo mundo tem direito ao descanso, ao lazer. Mas temos certeza que hoje isso está no sentido invertido. Pouco trabalho no sentido espiritual e muita diversão no sentido material, físico da vida. E isso explica porque, decorridos 21 séculos, ainda temos uma vida tão problemática, tão cheia de percalços, doenças, problemas, dores, perdas, porque exatamente não quisemos trabalhar isso.
Então, fica meu convite a todos que estão me ouvindo para uma busca sincera de melhoria. A reforma íntima tão falada. Muita paz.